Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Nos sentimos muito felizes por poder participar dessa festa tão festiva, alegre, para a glória do Senhor nosso Deus. Que os irmãos recebam um abraço da segunda igreja presbiteriana de Uberaba, com muito carinho. Nós conversamos com alguns presbíteros hoje à tarde pelo WhatsApp, e mandaram um abraço para os irmãos e parabéns pelos 38 anos de igreja organizada. Ficamos muito felizes, viu, pastor, pelo convite. A gente agradece ao conselho por essa honrosa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos para poder compartilhar a palavra do nosso grande Deus. As crianças vão permanecer, não sei se vão permanecer. Eu queria convidar você para que nós abríssemos a Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 13, versículos de 17 a 22. Ontem à noite nós lemos uma passagem desse livro e hoje nós leremos uma outra. Ontem à noite nós falamos sobre as lutas, as batalhas do povo de Deus, e hoje nós vamos falar sobre um povo que é conduzido por esse Deus, a condução desse Deus, com esse povo pela caminhada do deserto da vida. Êxodo 13, versículos de 17 ao versículo 22. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao versículo 22. Mantenha depois, por favor, a sua Bíblia aberta, para que nós estudemos a palavra do Senhor nosso Deus. Deus guia o povo pelo caminho. E a Bíblia fala assim: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, glórias sejam dadas ao Teu nome, ó Deus, por todas as maravilhas que tens operado no nosso meio, pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre esta comunidade. Rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre essa liderança, sobre cada membro desta comunidade. Sejam muitos e muitos anos servindo ao Senhor, ó Deus, e sendo, ó Pai, semeadora da palavra do Evangelho. Agora, Pai, tenha misericórdia, fala conosco pela palavra poderosa do Senhor, que ela transforme o nosso coração, que fiquemos atentos à Tua palavra, que nada nos distraia, que evitemos sair, que evitemos, ó Pai, olhar para o lado, mas tão somente para a Tua palavra nesta noite, no nome e na autoridade do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o Dr. Martin Luther King Jr. foi um grande pregador da palavra do Senhor nos Estados Unidos. Foi um grande instrumento de Deus para pregar a palavra e para fazer parte de grandes movimentos sociais daquele país. Martin Luther King, ele foi morto em 4 de abril de 1968 em Memphis, nos Estados Unidos. Mas alguns anos antes, no dia 28 de agosto de 1963, Luther King, ele conduziu uma marcha
chamada de Marcha do Emprego, marcha ao Lincoln Memorial, lá em Washington, onde ele estava mobilizando toda uma comunidade para a justiça social naquele país. E ficou cunhado na história o grande sermão de Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E uma das partes desse sermão, talvez a mais conhecida, ele fala assim: eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação, onde elas serão julgadas, não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. É uma pregação poderosa de Luther King. Alguns estudiosos, sociólogos dizem que por conta dessa marcha ao Lincoln Memorial, 40 anos depois, foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, o presidente Barack Obama. Uma marcha de vitória, uma marcha por luta, uma marcha pela conquista, uma marcha conduzida por um grande líder. Quando nós olhamos e fazemos um paralelo com a história da libertação dos hebreus do Egito, também podemos perceber que Deus levantou um grande líder, Moisés, para conduzir o povo numa marcha de vitória, numa marcha de libertação. Moisés foi um instrumento de Deus para tirar aquele povo da escravidão do Egito e para conduzi-lo através de um deserto até chegarem a Canaã, a terra da promessa que manava leite e mel. Quando nós olhamos o capítulo 5 de Êxodo, Deus ele está ali usando Moisés. No capítulo 3 ele o convoca. No capítulo 5, Moisés ele se apresenta diante de Faraó e fala: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. No capítulo 12, a última batalha, falamos um pouco sobre isso ontem, sobre a instituição da Páscoa. E agora, meus amados irmãos, no capítulo 13, Deus agora está conduzindo e caminhando com o seu povo para saírem da escravidão, para saírem dos grilhões das trevas, para caminharem numa marcha de vitória. Da mesma forma Deus tem conduzido a sua igreja, da mesma forma Deus tem conduzido o seu povo. Não é uma marcha fácil, não é uma história fácil, mas com certeza há uma promessa de uma chegada nessa terra prometida que Deus dará aos seus filhos. Eu queria compartilhar, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, nosso Deus, com alguns pontos importantes sobre o tema dessa mensagem, conduzidos por Deus. Eu queria tratar alguns pontos fundamentais para aplicarmos na nossa vida nessa noite. E o primeiro ponto que eu queria destacar para os amados irmãos é que o Deus que nos conduz é um Deus bom. Ele é um Deus bondoso. Quando Ele caminha com a sua igreja, quando Ele tira o seu povo da escravidão, quando Ele orienta a caminhada e a trajetória dessa igreja, esse Deus é bom. Olha o capítulo 13, versículo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Meus amados irmãos, quantos anos aquele povo peregrinou pelo deserto? 40 anos. Alguns estudiosos chegam a dizer para nós que se aquele povo fosse seguir o caminho mais perto, a parte norte do mapa da península do Sinai, aquele povo chegaria em Canaã, ali em Cádiz Barneia, na divisa, aproximadamente em 30 dias. Alguns otimistas dizem que até em menos tempo. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele não permitiu que aquele povo fosse pelo caminho mais perto. Atente para o verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, fosse o que? Mais perto. Como? Por que Deus ele fez isso com aquele povo? Por que Deus não permitiu, irmãos, que aquele povo caminhasse por esse deserto em 30 dias apenas e chegassem na terra prometida?
Porque Deus é bom. E onde está a bondade de Deus aqui? O versículo 13 fala que se o povo fosse por aquele caminho, região norte do mapa da península do Sinai, aquele povo confrontaria, estaria ali esperando por eles os filisteus, homens experientes na guerra, e amedrontados, aqueles hebreus voltariam para o Egito. A bondade de Deus está em aquele povo ainda não estar preparado, amadurecido para alcançar vitórias, porque eles ainda precisavam de crescimento, e Deus, na bondade dele, os conduziu por outro caminho. Se você pega o capítulo 14, a Bíblia fala que Deus faz o povo retroceder. Quando o faraó se ira, quando vê o povo saindo, aquele povo então desce perto do Mar Vermelho, entre Piairote e Baal-Zefon. De um lado uma cordilheira, de outro lado uma região pantanosa, tendo apenas o Mar Vermelho à sua frente. Aquele povo enfrenta o bafo irado de Faraó e seus cavaleiros, e o mar se abre, e aquele povo passa, e aquele povo vai caminhar 40 anos pelo deserto. E a pergunta é por quê? E a resposta é porque Deus é bom. Deus é bom porque aquele povo ainda não estava preparado. Se você olhar em Êxodo capítulo 20, aquele povo teria que receber a lei de Deus, que instruiria a nova nação. Aquele povo receberia um código civil, um código social, para poder cuidar uns dos outros na terra, em Êxodo capítulo 25. Aquele povo seria nação modelo, aquele povo estaria recebendo a instrução de Deus, aquele povo seria amadurecido no poder e na palavra do Senhor. É por isso então que Deus permitiu que eles andassem pelo deserto, Deus permitiu que eles sofressem, Deus permitiu que eles enfrentassem provas e adversidades, porque Deus é bom. Conseguimos entender isso? Muitas das vezes não. Quando nós lemos em Isaías capítulo 55, verso 8, a Bíblia fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A bondade de Deus está na sua soberania, permitir que eu e você enfrentemos provas desse mundo, adversidades desse mundo, e ainda assim possamos glorificar o nome dele. É fato que tem hora que a gente não entende porque que passamos por tantas provas e por tantas dificuldades. Mas quando nós lemos alguns textos da Bíblia, nós podemos perceber a bondade e a misericórdia de Deus. Por exemplo, quando nós lemos no Salmo 100, no verso 5, a Bíblia fala: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Podemos ainda, irmãos, ler o Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Outro texto, amados irmãos, Salmo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvai ao Senhor, Salmo 135, verso 3, porque Ele é bom. A Bíblia fala mais em Naum 1,7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece todos os que nele se refugiam. Amados, Deus é bom. E até quando eu enfrento provas e dificuldades na minha caminhada, esse Deus, Ele continua sendo bom. Alguns teólogos têm tentado justificar Deus quando acontecem as tragédias, e uma teologia surgiu, chamada de teologia teísmo aberto, open teísmo, e diz que Deus, na sua soberania, Ele decidiu não saber nada acerca do futuro. Talvez uma tentativa de justificar, porque Deus, sendo um Deus bom, permite as provas e as adversidades da vida. Uma heresia. Deus é soberano, Deus decreta a história, Deus, Ele dirige todas as coisas. No século V aproximadamente, antes de Cristo, um filósofo chamado Epicuro, ele cunhou o chamado paradoxo de Epicuro.
onde ele fala sobre a onipotência, a onisciência, a onibenevolência de Deus, e ele fala como esse Deus pode ser poderoso e ao mesmo tempo ser bom, permitindo o sofrimento desse mundo. Lá no iluminismo, um filósofo chamado Leibniz, ele criou a expressão teodiceia para explicar como que pode existir um Deus bom, soberano, todo-poderoso, e ao mesmo tempo permitir um mal sobre a existência da terra. Deus é bom. Deus faz aquele povo caminhar por 40 anos no deserto, porque Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. E as adversidades que enfrentamos na vida é porque Ele é bom. E Ele está amadurecendo e fortalecendo a minha história, porque Ele é bom. Quando eu tinha 13 anos de idade, lá em Uberlândia, a minha mãe faleceu. Eu era um adolescente muito apaixonado por Jesus, amava Jesus. E tinha ido na reunião de oração, e quando voltava da reunião de oração, perto de casa, meu pai me encontra na rua com o carro e fala: olha, a sua mãe, ela sofreu um AVC, e ela não está bem. Então desci para casa, meio preocupado, cheguei lá, era já tarde da noite, fui deitar, preocupado, e lá pela meia-noite, alguma coisa, meu pai me acorda e fala: meu filho, a sua mãe faleceu. 13 anos. Na madrugada, quando o cadáver dela chega, o caixão, aquela cena terrível do caixão na casa, naquele tempo ainda era na casa, e eu olhava para o céu na rua onde eu morava, lá em Uberlândia, tentando encontrar alguma resposta para Deus. Por que Deus havia permitido aquilo? E a única resposta que nós encontramos é: Deus está fraco. Deus, eu sei que é difícil, mas porque Deus é bom. Depois de alguns anos eu formei, trabalhei em Frutal há algum tempo, e então fui para Uberlândia, onde meu pai estava. Falei: que bom, agora com meu pai, eu vou poder ficar lá e vou cuidar do meu pai. 6 meses depois, meu pai morre com AVC também. E você começa a perguntar: por que Deus permite essas coisas? E a única resposta, irmãos, é: Deus é bom. A minha sogra, a mãe da Késia, em 30 dias ela foi acometida de uma enfermidade e ela morreu com câncer no estômago, no intestino. Fomos lá visitá-la no final de semana, temos o auxílio, o apoio necessário, organizamos algumas coisas, algumas diretrizes da família. Voltei domingo de manhã porque eu tinha que pregar à noite. Após o culto à noite, meu cunhado fala: ela faleceu, você vai ter que voltar. Então acabou o culto, nós voltamos para enterrá-la lá em Goiânia. E Deus continua sendo bom. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não entendemos porque que Deus Ele permite passarmos pelas provas e pelas adversidades. Às vezes não entendemos por que a igreja sofre, por que o servo de Deus passa pela prova e dificuldade. E a única resposta bíblica que nós encontramos é que esse Deus é um Deus bom. Ele está amadurecendo os seus filhos. Ele está forjando os seus filhos no cadinho da adversidade. Ele está provando nossos corações para que nós não tenhamos nada além de Deus na nossa vida, para declarar que Ele é bom, misericordioso. Talvez você está aqui enfrentando provas difíceis, sofrimentos terríveis, talvez até questionando a bondade e a misericórdia de Deus, mas Deus está dizendo no teu coração: Deus é bom. Ele está conduzindo você nas provas porque Ele é bom, Ele te ama, Ele vai cuidar de você em nome de Jesus. Nessa caminhada haverá provas, irmãos, haverá lutas, adversidades, mas nós não podemos esquecer, amados irmãos, que esse Deus é um Deus bom. Ele é um Deus bom para a igreja presbiteriana de Diniz. Ele é um Deus bom para com aqueles que foram recebidos aqui nessa noite. Ele é um Deus bom para você que tem enfrentado provas, lutas e adversidades. Louve esse Deus, exalte esse Deus, glorifique esse Deus, porque Ele é um Deus bom. A segunda lição que aprendemos da palavra de Deus, irmãos,
é que Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus bom e Ele é um Deus fiel. Olha comigo no capítulo 13, o versículo 19. A Bíblia fala assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Perceba, meus amados irmãos, que quando Moisés ele está saindo com o povo, ele vai lembrar do profeta José. Ele fala: gente, tem uma palavra de José, e José falou para a nossa descendência, para os descendentes dele, que Deus visitaria o seu povo hebreu aqui no Egito. E depois que Deus visitasse, quando saíssemos do Egito, era para levar os ossos dele para Canaã. Amados irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que mais de 400 anos depois, a promessa de Deus se cumpre sobre o seu povo. Quando nós lemos a palavra de Deus, amados irmãos, em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e versículo 25, a Bíblia fala: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. O autor de Hebreus, fazendo o link com o Antigo Testamento, as promessas de Deus, fala no capítulo 11, versículos 13 e versículo 22. Todos estes, os heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Oh, irmãos, que maravilha, Deus é fiel. E é por isso que a igreja caminha ousadamente, é por isso que o crente ele caminha confiando nesse Deus. É um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que quando chamou Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, fazendo aliança com Abraão, dizendo que a terra onde Abraão estava naquele momento seria de toda a sua descendência. E agora, 430 anos depois, daquele povo instalado no Egito, agora aquele povo sai. A promessa que Deus havia feito era a promessa de que Deus cumpriria todas as suas palavras. Deus é fiel. E isso deve motivar o coração da igreja a confiar na fidelidade e na bondade desse Deus, porque as promessas que esse Deus fez, elas se cumprirão na nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Abra comigo a tua Bíblia, por favor, em Neemias, no capítulo 9. Depois que aquele povo agora, ele está na terra prometida. Neemias capítulo 9, irmãos, o versículo 19, a Bíblia vai nos falar assim. Neemias 9, versículo 19, diz: todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para alumiar o caminho para onde haviam de ir. Deus cumpriu a sua promessa. Deus é bom, Deus é fiel. Sabe quantas promessas nós temos na palavra de Deus? Mais de 8.000. Todas são para mim e são para você. Todas Deus tem ofertado a nós. Não sabemos o tempo que elas se cumprirão na nossa vida, mas Deus as tem para nós, para a honra e para a glória dele. E devemos confiar nessas promessas de Deus. É fato, irmãos, que quando nós não confiamos nas promessas de Deus, e quando queremos fazer as coisas pela nossa própria mão, cometemos alguns erros. Por exemplo, vamos lembrar de Abraão e Sara. O que Deus havia prometido para Abraão quando ele tinha 75 anos? Um filho, não é verdade? Depois de algum tempo, o filho não vem. O que Sara organiza? Abraão, está demorando, está complicada a situação, casa com a minha serva Agar aqui, tenha filhos dela, para nós suscitarmos descendência. Nasce quem? Nasce Ismaelzinho, né?
E alguns dizem, né, que a descendência de Ismael é aqueles que militam, que lutam, né, com muita ira contra os judeus hoje naquela região da Palestina. Olha a dor de cabeça que Abraão e Sara trouxeram, porque não confiaram nas promessas e nem no tempo de Deus. Eu lembro uma vez quando eu fui lá para o Guarujá, Mineirão, né, indo para a praia, para poder conhecer a praia, aquela coisa. Eu peguei um Corsinha que eu tinha, desci com um pastor amigo meu, fomos lá para a praia, e quando o mineiro vai para a praia, não quer perder nada, o tempo todo ele quer estar na praia, né, está lá brincando, aquela coisa toda. E no último dia, o meu carro deu problema. Falei, meu Deus do céu, e agora? E último dia eu tinha que arrumar o carro, a válvula termostática do meu carro. Se eu tentasse subir aquela serra com aquela válvula estragada, o motor fundiria na serra. Então eu saí bem cedinho no último dia para procurar aí uma oficina para resolver o problema e voltar para casa tranquilo. E quando eu estava numa avenida de duas pistas, Canteiro Central, eu estava de cá, olhei para o outro lado, uma oficina. Nossa, uma oficina! E eu olhando, só que quanto mais eu andava, mais eu me distanciava daquela oficina. Aí encontrei uma abertura no Canteiro Central, já virei imediatamente, fui na oficina, resolvi o problema, participei da praia um pouco ainda naquele dia, almoçamos e voltamos para casa. Mas o povo de São Paulo é um povo muito amistoso, viu, pastor Devani? É um povo muito carinhoso. Aquele pessoal lembrou de mim 30 dias depois. Mandaram uma multa para mim. Eu tinha feito uma conversão indevida. 100 metros à frente tinha uma rotatória que eu poderia fazer corretamente. A multa que eu levei dava para poder vir no trevo de Uberaba e voltar para a praia de novo. Se eu tivesse olhado com mais carinho e prestado atenção, irmãos, um pouquinho mais, eu teria resolvido o meu problema e alcançado a minha bênção. Talvez, irmãos, nós estamos aí angustiados, ansiosos, preocupados com as lutas dessa vida, e nós somos tentados a tomar decisões que não são decisões da vontade de Deus, e podemos precipitar, podemos descrer da fidelidade de Deus, podemos descrer que Deus ele é competente o suficiente para cumprir suas promessas sobre a nossa vida. Então vamos querer agir com as nossas próprias mãos, e vamos trazer muito mais dor de cabeça para a nossa vida. Meu irmão, Deus é bom, Deus é fiel. E a terceira lição dessa noite, além de entender que Deus é bom, de que Deus é fiel, devemos entender, amados, que o Deus que nos conduz sempre estará conosco. O Deus que nos conduz sempre estará conosco. Olha o capítulo 13, versículo 21 e o versículo 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de noite coluna de fogo, durante a noite. Deus, o Deus que conduz a sua igreja, sempre está perto do seu povo, e sempre estará. Alguém diria assim, pastor, mas isso aqui é porque aconteceu lá na antiga aliança. Hoje não é bem assim. Mas eu quero falar para você, amados, que a igreja, na teologia reformada que nós seguimos, ela entende que toda a história é a história da redenção. Toda a história bíblica, ela aponta para Cristo, ela aponta para o Redentor, e a história de Êxodo 13 não é diferente, porque ela aponta para o nosso Senhor e para o nosso Salvador, Cristo Jesus. Na antiga aliança, as tipologias, as figuras que eram apresentadas, eram nuvens, eram fogo, simbolizando a presença de Deus. Na nova aliança, é o verbo encarnado que esteve entre nós. E em Mateus 28 ele fala: e eis que estou convosco, irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus que nos conduz, ele está sempre, e ele estará sempre perto da sua igreja. O Deus que nos conduz, ele prometeu que não deixará o seu povo. Ele não nos abandonará, queridos. Em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala, na primeira visão de João no Apocalipse, que ele vê o Filho do Homem
andando por entre os candeeiros. As igrejas, a presença de Jesus estava lá. A Bíblia fala, meus amados irmãos, em Apocalipse capítulo 4, que o trono, ele está ocupado pelo Cordeiro de Deus. O túmulo está vazio, mas o trono não. E ele está dominando sobre todas as coisas. Ele está dirigindo a história da sua igreja. E esse Deus, amados irmãos, que nos conduz, é o Deus que sempre estará com o seu povo e com a sua igreja. A igreja presbiteriana de Diniz, ela precisa cada dia mais viver nessa dependência e nessa confiança de que esse Deus, ele não abandonará a sua igreja. Esse Deus é um Deus bom, é um Deus fiel e é um Deus que sempre estará conosco. Ele está aqui hoje. Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça, Ele é Jesus Cristo. Eu queria concluir a palavra dessa noite com algumas aplicações. A primeira delas, uma palavra aos que ainda não fazem parte desse rebanho. A palavra para você que veio aqui nessa noite, ou tem vindo aqui nessa noite, mas ainda não se entregou ao Senhor Jesus. É o convite para que você possa fazer parte desse povo que marcha rumo a uma terra prometida. É o convite para que você entregue a sua vida para Jesus, para que você possa arrepender-se dos seus pecados, dos seus caminhos maus, e se voltar para Ele, clamar por misericórdia, e Ele restaurar completamente a sua vida. O convite é para você que ainda está perdido, que ainda não sabe o sentido da vida, para que você olhe para o Salvador, para que você olhe para o Redentor e siga os seus passos. Ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segunda palavra é para os que já fazem parte deste rebanho. Irmãos, caminhem com perseverança no nome de Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 11, fala que muitos ficarão prostrados pelo deserto por conta da incredulidade. Para aqueles que estão marchando, continuem firmes, não desistam. Falamos ontem, para que nós não venhamos a desanimar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Fica firme, renova a tua força no Senhor, ombreia esta obra com sua liderança, para que possamos nos encontrar diante do Deus Todo-Poderoso no último dia. E a terceira palavra é para aqueles que pastoreiam esse rebanho, para aqueles que conduzem esse rebanho. Pastoreiem esse rebanho, como Pedro fala no capítulo 5, versículos 1 a 4, não como dominadores, mas como aqueles que vão estar conduzindo aos bons cuidados do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amados, a igreja precisa caminhar nessa cadência para a glória do Senhor e viver na total dependência do Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Esse Deus que nos conduz é um Deus bom, Ele é um Deus fiel e é um Deus que sempre estará conosco.